Fala, especialista! Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa e vamos criar um projeto aqui de storytelling. Ou seja, né, a gente está aqui, eu vou sugerir para você para escrever o seu livro, né? Vamos escrever o seu livro dentro de um projeto de storytelling. Então vamos lá para a telinha aqui que fica mais fácil de... Essa aqui, então, fica mais fácil da gente entender. Vamos colocar aqui, já pegar essa fonte aqui que ela já está boa, colocamos ela aqui. E aí, beleza, qual que vai ser o passo a passo que a gente vai fazer aqui para esse projeto de storytelling? Primeiro, você vai definir o público. Então eu preciso definir qual é o público-alvo. E aí quando eu falo em público-alvo, eu estou falando em pessoas ou personas, é a mesma coisa. Por que eu tenho que colocar aqui pessoas? Porque tem gente que vai fazer um trabalho desse para uma empresa e começa a colocar o CNPJ aqui. E não existe isso. Você vai se comunicar com pessoas. Então você tem que definir muito bem qual é o seu público-alvo. E aí, para ajudar nesse processo aqui, ó, vocês estão vendo que eu estou no Canva. Eu vou clicar aqui, eu vou vir aqui em elementos e vou colocar aqui o mapa da empatia. Empatia, vamos ver o que deu. Já me deu aqui o mapa da empatia, que não é esse. Então, se ele não deu aqui, a gente copia esse aqui, ele vai vir aqui em fotos. Aqui em fotos, a gente coloca aqui, vamos ver se aqui vai dar. Beleza, aqui deu, mas não era bem esse que eu queria. Ué, eu já tinha achado aqui no Canva uma vez. Mas se não tem aqui, a gente faz o seguinte, a gente abre uma nova aba aqui, a gente clica aqui no Google, e aí a gente coloca aqui. Daí vai dar. Beleza, então a gente vai vir aqui em imagens. A gente tem aqui, ó, pegar qualquer um desses. Vamos pegar esse aqui, vamos copiar essa imagem aqui. A gente vem aqui no Canva e cola ela aqui. Beleza, já temos o mapa da empatia aqui. Por que eu utilizo esse mapa da empatia? Porque é a melhor coisa que tem pra gente fazer o mapeamento da persona. E aí aqui, ó, nós temos o nosso público-alvo. Quais são as pessoas? Se a gente for estabelecer aqui, né? Então aqui, nessa parte de dor aqui, a gente vai tirar várias dores, né? Então, deixa eu colocar o mapa da empatia aqui para você entender como que funciona. O que é essa pessoa, que é o nosso público-alvo, o que ele vê? Então, o que ele está olhando? Geralmente é o que ele quer, não o que ele precisa. Então, o que esse cara quer? O que vai atrair ele? O que é interessante para ele? Então, aqui você vai colocar nesse no que ele vê. Aqui, ó, no que ele pensa, é que o que você tem que entender? Você vai ter uma visão mais ampla, né? Por exemplo, você é um professor que você já passou por aquela jornada várias vezes, você já viu várias pessoas passando por ali, você sabe exatamente onde as pessoas erram. E aí, geralmente, as pessoas vão errar porque elas têm um pensamento errado sobre algum determinado processo. E aí você entende como eles pensam. Então, você tem que ver aquele grupo que a gente quer fazer uma mudança de comportamento, identificar como ele pensa, qual que é o pensamento errado que ele tem. Para quê? Para a gente conseguir gerar mudança lá depois. Quem que esse cara aqui escuta? Importantíssimo, né? Porque a relação com o autor vai fazer toda a diferença. E aí o autor ele tem que se posicionar como alguém que ele escuta. Como que essa pessoa fala? Qual que é a linguagem que ela usa? Qual que é a referência que ela tem? Qual que é o código que ela usa? Lembra da aula passada? E aí depois a gente vai ver quais são as dores que ela tem e quais são os ganhos que ela tem fazendo da maneira correta. Então a gente volta aqui, te define o público-alvo. Através do mapa da empatia a gente consegue chegar tranquilamente a essa persona. E aí a gente vai responder uma pergunta. Qual é o problema? A gente tem que definir muito bem qual é o problema para a gente conseguir fazer a solução, né? Então, a partir do momento que a gente identifica qual é o problema, a gente vai identificar qual é o comportamento que ele tem, qual é o comportamento errado que essa pessoa tem ou que esse grupo de pessoas tem que a gente precisa melhorar. E daí a gente vai fazer aqui qual é a mudança. Qual é a mudança que eu quero gerar? E aí, a partir do momento que eu sei qual é o problema, sei qual é a mudança que eu quero gerar, eu preciso saber como as pessoas estão se comportando. Porque elas estão se comportando de um jeito errado. Eu preciso identificar qual que é esse comportamento. Depois que eu identifiquei, aí eu consigo saber qual que é o objetivo. Consegui identificar qual que é o objetivo que eu quero. Eu preciso que beleza, eu preciso fazer várias modificações aqui. Essas pessoas têm vários comportamentos errados, então eu tenho que fazer um de cada vez. Mapeei os comportamentos, mapeei os problemas. Primeiro foi lá, né? Mapeei a pessoa. Com base naquela pessoa, eu identifiquei o problema. Com base naquele problema, eu identifiquei qual que é a mudança que eu tenho que fazer para resolver aquele problema. E aí depois eu identifico qual que é o comportamento que essas pessoas têm para elas chegarem naquele problema. Então eu vou ter que fazer essa mudança, para isso eu preciso de alguns objetivos. Então às vezes não é um só, às vezes são vários objetivos, eu tenho que ir um de cada vez. Tracei o objetivo. Depois, né, eu preciso medir as mudanças. Se eu não tiver uma maneira de medir essas mudanças, o que vai acontecer? Eu não sei se eu estou avançando, regredindo ou se eu estou parado. Então eu preciso, com base no meu objetivo, estabelecer como que eu vou medir essas mudanças. E aí,
para conseguir fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou ouvir as histórias. Porque quando eu ouço essas histórias, o que acontece? Eu sei quais são as referências que eu vou usar, eu sei qual é o código que eu vou usar, sei como que eu vou entregar essa mensagem. E aí eu vou conseguir o passo de definir a narrativa. Isso aqui é para tudo, tá? Isso aqui é para tudo. Então, se o teu objetivo agora é escrever um livro, o seu livro ele vai resolver o problema de alguém. Então você vai fazer exatamente esses passos para escrever a narrativa correta do teu livro para a persona específica que você vai escrever. E aí para isso a gente vai utilizar aqui como padrão a narrativa da jornada do herói, porque fica mais fácil a gente aprender. Primeiro a gente, quando a gente era criança, primeiro a gente começou a engatinhar, depois a andar, depois correr, e aí tem uns que até voam. Mas primeiro é devagarzinho. Então a gente vai começar com aqui, receita de bolo que sempre funciona, que é a jornada do herói. Beleza? Então a gente vai seguir esses passos aqui de definir o público-alvo para poder definir. A gente vai fazer o mapa da empatia. Então você vai fazer o mapa da empatia e da sua persona. O que ele vê, o que a tua persona vê, o que ela quer, né? É o que ela está indo atrás. O que ela pensa, que geralmente vai fazer com que ela pense de errado. Quem ela escuta, que é para você se comunicar muito parecido. O que ela faz, quais são as dores que ela tem e o que ela quer de ganho. E aí a partir disso você vai conseguir definir qual que é o problema, a mudança, qual que é como eles estão se comportando. E aí você vai definir os seus objetivos. E aí você vai fazer algumas maneiras de medir as suas mudanças. E aí você precisa ouvir as histórias do seu público para poder definir a narrativa. Beleza? Então, te espero na próxima aula. Provavelmente vai ser uma aula onde você vai fazer a entrega já, né, do seu material. Então, te vejo lá. Não, essa parte eu vou cortar. Então agora é com você. Nesse momento agora você vai fazer o seu projeto de storytelling com base em tudo que você viu agora. Os primeiros não vão ficar tão bons, mas daí você vai conseguir entender essa ferramenta de uma maneira um pouco melhor e aí você vai ficar cada vez melhor. Quanto mais praticar, melhor você vai ficar. Eu deixei preparado uma próxima aula agora, que ela vai falar muito mais sobre o arco do personagem, mas ela vai falar muito também sobre a sua vida. Como você vai melhorar esse processo de aprendizagem até você chegar onde você quer, que é o sucesso. Então, se for interessante para você, assiste a próxima aula. Se você não assistir, então a gente se despede por aqui. Foi um prazer estar com você nesse período em todo. Parabéns por ter chegado até aqui, por ter concluído esse curso. É muito importante, né? Quando a gente faz um curso online e o aluno chega até essa parte aqui, essa parte final, quer dizer que o curso engajou, que foi um curso muito bom. Então, eu fico muito feliz e espero te encontrar outras vezes. Ora como aluno, ora como professor, ora às vezes, né, nós dois juntos aí tendo uma aula. Valeu, fica com Deus.